Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television ou BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevadíssimo grau de cultura, como também hoje acontecerá. Em breve vocês vão conhecer o professor Michael Levy, que é Michael ou Michel? Aqui me chamam de Michel. É Michel Levy, que é uma figura proeminente, e vocês verão que eu não estou exagerando. Antes, eu quero agradecer, como de praxe, Betânia, Luciana, Márcio, que sem eles nós não estaríamos aí permeando as vossas ferramentas midiáticas. Agradeço também Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com, a partir de Lisboa, nos abre a porta, literalmente, portas e janelas do universo lusófono. Não poderia, de forma alguma, deixar de agradecer a jornalista Kátia Saísse ou Saíse, depois eu pergunto para ela como que é, mas ela é da assessoria www.pluricom.com.br, que fez aqui essa nossa ponte, essa ponte muito delicada, porém muito forte, aqui com o professor Michel Levy, que é emérito da CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, é isso? Científico. Meu francês, nossa senhora, isso é uma gravação. Centro Nacional de Pesquisa Científica, renomada instituição francesa, pesquisador de história do marxismo na América Latina, sendo referência mundial, o mestre. Está no Brasil para lançar um livro que é este aqui, em breve nós mostraremos para vocês, Afinidades Revolucionárias, Nossas Estrelas Vermelhas e Negras, por uma solidariedade entre marxistas e libertários. É quase uma utopia isso, né? Depois a gente fala. Então, mestre, quanto tempo de França? Primeiro, muito obrigado mesmo por ter despendido o tempo. Claro que o senhor só está aqui em função da nossa amiga Kátia, senão não estaríamos aqui tete a tete. Mas agradeço mesmo a tua presença. Quanto tempo de França? Tenho duas perguntas, uma ao lado da outra. Quanto tempo na França? Uns 46 anos, mais ou menos. 46 anos? É. Puxa, bela de uma vida, hein? Você se sente já devidamente instalado, corpo e alma, na França, ou tem algum resquício? Não, eu sou mais Brasil, sou mais francês, ou você não tem uma idade muito avançada. Essa é boa. Gostei da piada. Não é uma piada. Eu acho que você é mais novo que eu, provavelmente. Mas deve... Não precisa. Não vamos exagerar, não é mesmo? Então você, como nós estávamos falando há pouco aqui, antes de abrir as câmeras, você está lá e cá, quase que concomitantemente. Então você permeia por diversas hostes sociais. E pelo pouco que eu te conheço e pelo muito que a Kátia me explicou, a tua luta é por esse título do livro. Ou seja, a quase igualdade entre as duas forças. Uma é libertária e a outra é marxista. Como é que você permeia por esses dois ambientes, Brasil e França ao mesmo tempo, para falar sobre esse assunto? Como é que se situa isso? Sim. Não, primeiro eu me sinto franco-brasileiro, né? Aliás, tenho 2 passaportes. E é isso, quer dizer, eu me sinto perfeitamente em casa em Paris, bom, essa altura do campeonato, depois de 46 anos, né? Mas eu continuo a ter um vínculo muito forte com o Brasil, desde o fim da ditadura, desde a anistia eu volto ao Brasil regularmente, né? Praticamente todos os anos, fico aqui algumas semanas, alguns meses. Enfim, tenho uma relação muito forte com o Brasil, porque eu nasci aqui, né? E, obviamente, eu vivo na França. Nasceu onde aqui no Brasil? São Paulo. São Paulo mesmo? Sou paulistano.
E, obviamente, tem uma relação com a França, onde eu trabalho, tenho minha família, meus filhos, meus netos, etc. Então, as duas coisas são, para mim, são inseparáveis. Né? Inseparáveis porque você vive bem nos dois lados. Sim. Você falou de anistia, você foi para lá por causa disso? Não. Eu fui antes do golpe para estudar, me formei, me doutorei, depois fui viajar, fui para Israel, fui para Inglaterra e tal. E finalmente veio o golpe e eu acabei voltando para a França e acabei ficando por lá. Legal. Deixa eu só mencionar esse livro aqui, Pois mestre. Um minutinho só. Pessoal, vocês sabem que o programa não tem viés político, muito menos religioso, de gênero aqui. A única bandeira que temos é o que está acontecendo agora. Conteúdo e muita honestidade. Não importa se é grego, troiano, judeu, católico, não importa. Tem conteúdo, tem direito a sentar-se nessa cadeira que, felizmente, não é qualquer um, como está acontecendo agora. Esse livro que eu vou mostrar para vocês, do João Batista Cid, é um sujeito de Brasília, um livro com viés espiritualista, Uma Gota de Luz. Eu não sou espírita, mas ao ler estas palavras, estas linhas, emocionei, porque verdadeiro é. Acreditem, se você for espírita, deve ler. Se não for, poderá ler sem medo algum, que vai conhecer alguma coisa ligada a esta filosofia, ou não sei se é crença, não sei se é religião, não importa. A verdade é que é muito bonito, tocante e, pelo visto, absolutamente verdadeiro. Uma Gota de Luz, de João Batista Cid. Mestre, vamos falar do teu livro? Um prazer. Você não faz outra coisa, né? Você está aqui para lançá-lo, né? Entre outras coisas. Entre outras Na realidade, estou dando um curso na Unicamp. Não sobre esse livro, sobre outro tema. Que curso? Você também não para, né? O curso é sobre a sociologia através da literatura. É uma análise de obras literárias para tentar ver o que elas nos ensinam sobre a sociedade. Pô, isso deve ser punk, um negócio muito legal. Em quanto tempo de curso? Já começou? Já está terminando. Ah, você está brincando. Já está terminando. Semana que vem é a última conferência. Né? E aí você vai embora? Aí eu vou para Paris. Né? Estou morrendo de inveja. Estou morrendo de inveja. Você naturalmente irá voltar para dar outro curso. Qual é o necessário para frequentar um curso teu? Tem que ter faculdade já? Como é que é? Olha, qual é o perfil do teu aluno? Sei. Não, a maior parte são alunos ou de pós-graduação, no caso a maioria são de pós-graduação, Tá. Alguns são de graduação, mas também é aberto, quer dizer, quem quiser vir, vem, ninguém controla na porta se tem, né? Quer dizer, é aberto. Mas é gratuito? Gratuito, sim, Poxa gratuito. vida, perdi essa. Essa Não, Kátia é não me Unicamp, falou. é Unicamp. Essa Kátia não me falou. Unicamp é uma universidade pública, enfim, não tem, ninguém controla a entrada, né? Tá. É isso. Está convidado a vir para a minha última conferência. Mas eu não vou perder de jeito nenhum. Não, particularmente esse assunto que você mencionou, o marxismo e o liberalismo não é muito... Não é liberalismo, anarquismo. Mas aí, ok, o anarquista é um libertário. Isso, libertário. E o marxista, qual é a diferença dos dois? Ou se é que tem diferença? Sim. Deve ter uma diferença boa aí. Claro, tem a diferença. Me dá, qual é? Não, antes de ver a diferença, a gente precisa ver o que eles têm em comum. Perfeito, Né? a bola é tua. Então, os dois são adversários do sistema econômico, político, capitalista, né? E os dois projetam um horizonte utópico, digamos, socialista, uma sociedade sem classes, e mesmo sem Estado, pode-se dizer, isso é compartido, né? Então, há um fundo comum, não é? Entre, se não todos, boa parte dos marxistas e dos anarquistas. Né? Onde estão as diferenças? Bom, os próprios marxistas e os anarquistas são muito diversos, né? Temos marxistas mais democráticos, mais autoritários, dos anarquistas tem os mais individualistas, os mais coletivistas. Então, não são dois campos homogêneos, né? Monolíticos. Mas, digamos, entre os marxistas mais democráticos, mais apegados às liberdades, né? E os anarquistas mais coletivistas,
há muito em comum. Né? Há muito em comum. A grande diferença é a questão do Estado e das instituições. Né? Quer dizer, os anarquistas recusam a qualquer participação nas instituições, seja por eleições, qualquer coisa que tenha a ver com a gestão do Estado, ou os parlamentos, ou o que seja. Né? E os marxistas, não, eles são mais pragmáticos, eles acham que se deve participar das instituições, sabendo dos seus limites, e essa então já é uma diferença importante. E a outra é que os anarquistas acham que o primeiro ato de um processo revolucionário tem que ser a abolição do Estado, para eles é o inimigo principal da liberdade, e os marxistas já têm uma visão mais contraditória, dizendo que, num primeiro momento, o Estado pode ser um instrumento, mas, em última análise, temos que nos libertar também desse tipo de funcionamento com o Estado e precisamos ter a visão de um poder democrático não estatal, digamos, uma forma de poder democrático que não seria o Estado. Bom, mas, enfim, essas são algumas das diferenças históricas, digamos. Há outras, é claro, mas essas são, grosso modo, as principais. Né? Você já presenciou uma boa tentativa, eu não me lembro de ter visto, mas algum processo de anarquismo que tenha vingado? Marxismo nós já tivemos, já houve isso, Sim. que a impressão que dá Sim. é que todo jovem é anarquista. Né? Aí quando ele começa a ter as suas responsabilidades sociais, que lhe são impostas, Sim. feliz ou infelizmente, ele cresce. Sim. Aí ele deixa de ser anarquista. Quando o sujeito entra na faculdade, a primeira coisa que ele faz, não acredita em Deus. Depois ele vai rezar para passar de ano. Sim. Esse é um processo natural. Então, e eu te pergunto, depois dessa brincadeira toda que eu fiz com você, que é uma sacanagem, mas já existiu algum processo que é um contrassenso, que eu vou te perguntar, um governo anarquista, se eles são contra o governo, não pode ter algo estatuído. Como é que eles trabalham, como é que eles ganham dinheiro? Eu acredito, eu estou fazendo o papel do espequinauta que está nos vendo, mas isso também assalta o meu espírito. Tá certo, Pô, se você tem liberdade total, você quer viver zen, você quer viver na selva, você vai comer e viver do quê? Como é que você vai comprar o seu celular? Explica isso, por gentileza. Os anarquistas, na sociedade que nós vivemos, sociedade capitalista, digamos, se comportam como todos os outros. Né? Eles trabalham, ganham salário, compram um telefone celular, etc. Né? A única diferença é que eles se reúnem entre eles para sonhar com uma sociedade anarquista, eles publicam livros, distribuem panfletos, às vezes organizam greves. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, em 1917, houve uma greve geral, né, que paralisou toda a cidade, dirigida por anarco-sindicalistas, né, sindicalistas que eram anarquistas. E eu conheci o principal organizador dessa greve, que é um velho senhor chamado Edgar Loyenroth. Conheci ele, Edgar Loyenroth. É um nome meio esquisitíssimo. Né? Ele foi um dos principais dirigentes dessa greve, eu conheci ele. E ele tinha um arquivo formidável, que hoje em dia está na Unicamp, um arquivo de história do movimento operário brasileiro, o arquivo Edgar Loyenroth. Bom, mas tudo isso para dizer que o que é uma atividade anarquista pode ser isso, uma greve geral que paralisou toda a cidade e que obteve uma série de conquistas para os trabalhadores. Claro, isso não é uma sociedade anarquista, mas é o tipo de coisa que eles podem fazer, né? Bom, além disso, há uma grande experiência histórica em que os anarquistas exerceram uma certa forma de poder, né, que foi na Espanha, em 1936 a 37, durante um ano mais ou menos. Os anarquistas, bom, houve uma tentativa de golpe militar, houve uma resistência, né, que os anarquistas foram os mais ativos na resistência, e aí começou um processo revolucionário no qual eles tiveram um papel muito importante. E eles foram tentando realizar o sonho deles, né? Por exemplo, de entregar as fábricas a cooperativas operárias, de organizar, enfim, cooperativas agrícolas dirigidas pelos próprios camponeses. Então, eles iam realizando isso, sobretudo na Catalunha, em Barcelona, e no campo da Catalunha. E foi uma espécie de experiência libertária, né? Limitada numa região. Durou só um ano, mas foi uma espécie de experiência com 1000 problemas, 1000 limites, né? Mas, enfim, a grande referência para o movimento anarquista é essa Espanha libertária
dos anos 36, 37. Bom, então, se quisesse, seria um exemplo, né? Bom, sei lá, ela tem os seus problemas, seus limites. Alguns dos anarquistas resolveram participar do governo, inclusive, era um governo de coalição de esquerda, que é dos republicanos, comunistas, socialistas e anarquistas. Outros não quiseram, eles mesmo se dividiram sobre essa questão, né? Participamos ou não no governo. Sim, claro. Porque aí entra, de repente, entra o interesse pessoal. Isso que eu queria te perguntar. Deixa eu só dizer uma coisa que eu esqueci. Tem um filme que conta essa história dos anarquistas na Espanha. É do Ken Loach, aquele cineasta inglês, Ken Loach. O filme chama Terra e Liberdade, Land and Freedom. Belíssimo filme. Agora, aqui em São Paulo, estão levando a peça teatral Anarquista, graças a Deus, acho que é Dario Fo. Não, a morte acidental de um anarquista. É assim que chama. Morte acidental de um anarquista. É isso aí. Porque houve também uma anarquista, graças a Deus e tal. Esse eu não algum conheço. Tempo, algum tempo. Agora, justamente, indo na esteira dessa tua explicação. Então, o sujeito é anarquista, se juntou aos marxistas, para fazer isso, aquilo, conseguimos paralisar uma fábrica, conseguimos uma benesse aqui, uma outra coisinha ali e tal, Mas só que depois os caras acabaram se engajando no governo, na indústria e tal. Como fica a credibilidade da tese aí nesse negócio? Sim. Então, veja... Você percebe? Não, eu percebo, não. Quer dizer, fazer uma greve geral dentro da sociedade burguesa... Sob a bandeira do anarquismo. Sob a bandeira aqui. Tem governo, eu sou contra. Tem governo, eu sou contra. Mas, enquanto eu não consigo acabar com o governo e com o Estado, eu quero, pelo menos, conseguir algo para a classe trabalhadora, para os explorados, para os pobres, para os oprimidos e tal. Então, os anarquistas participam, né? Não todos, mas muitos deles participam de todas as lutas que favorecem, de uma maneira ou de outra, a condição dos operários, dos trabalhadores. Então, isso não é contraditório, né? Quer dizer, nosso ideal... Os marxistas não é contraditório isso para você? Não, como os marxistas dizem também, queremos acabar com o capitalismo, mas agora estamos lutando para aumentar o salário desses operários nessa fábrica. Não é contraditório, quer dizer, é parte de um processo, né? Quer dizer, que tem como horizonte histórico uma outra sociedade, um outro tipo de organização da economia, enfim. É um projeto, né? E, no imediato, você participa de todas as lutas pelos direitos, né? E as melhorias que concernem os pobres, os trabalhadores, os negros, ou as mulheres, segundo caso, né? Os indígenas da América Latina. Isso não são coisas contraditórias, né? Aquilo que você explicou há pouco, o movimento em si, sim, as teorias são válidas, eu acho que tudo bem. No papel é legal, não, eu acho mesmo, eu acho válido você ter a oportunidade de lutar pelos seus direitos, por aquilo que você acha certo, que eu acho melhor, a favor de terceiros. Sim. Eu acho isso muito legal. O único problema que eu vejo no Píncaro dos meus 70 é que sempre que há o término de um movimento desses, alguém se locupleta daquilo que acaba de acontecer. Então nós vimos aqui em São Paulo, Brasil, sim, o fenômeno PT. Sim, eu sei. Que veio com aquela aura de salvadores, sim, e tal, tarará. E deu no que deu, não sei se você acompanhou o processo lá. Acompanhei. E a impressão que eu tenho, pelo pouco da história que conheço, sim, isso é comum. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno do ser humano. Eu luto, mas na hora H, opa, aquela história, como que é? Dificuldade, meu pirão primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro. Parece que assim, esse é o ditado. Ou seja, sim, na hora H, se precisar, eu ponho a mão. A minha teoria, sinto muito, fica para depois, ou fica para um próximo, sim, alucinado, utópico que vai aparecer por aí. O teu posicionamento, qual é? Então, veja, isso acontece muitas vezes, sem dúvida, né? Mas não é generalizável, né? Quer dizer, algumas pessoas, efetivamente, que aproveitam, né? E tratam, sobretudo, de defender os seus interesses particulares, mesquinhos. Bom,
Isso, obviamente, acontece em qualquer movimento, não só entre os marxistas e os anarquistas, em qualquer É um movimento. fenômeno humano, eu diria, Isso. né? Mas eu não acho que seja inevitável, né? E, para pegar o exemplo do movimento anarcossindicalista, que tem os seus problemas, não estou fazendo apologia, inclusive, né? Mas, enfim, esse velho... É o seu estudo, né? Esse velho Edgar Loenrot que eu conheci, ele, quando eu conheci ele não tinha ficado mais rico do que em 1917. Ele era um senhorzinho, né, aposentado, que vivia de sua aposentadoria, bem modesto, né? E assim, muitos, né? Também entre a gente do PT, né? Enfim, eles também não são todos desses que botaram a mão na grana, né? Só para dar um exemplo, eu tenho um amigo que sempre foi ligado ao PT, que é um cristão, ele é teólogo da libertação, chama Frei Beto. Né? Sim. Conhecido. Bom, outro dia eu fui visitar o Frei Beto no convento dele. E pela primeira vez ele me mostrou a célula dele no convento. E a célula dele era 1/3 dessa sala aqui. Né? É um catre. Era quase uma célula de prisão, onde tinha cama, alguns livros, o banheiro e pronto. Né? Então, é um cara conhecido no mundo inteiro, os livros traduzidos em 30 línguas, etc. Poderia viver, pelo menos, concretamente melhor. Isso. Não só melhor, poderia viver fartamente, mas ele quer viver modestamente, enfim, a escolha de vida, o estilo de vida que ele escolheu. Então, as pessoas do PT, né, eu acho que a maioria da gente que foi ligada ao PT são pessoas honestas, humildes, né, que foram enganadas, não é, por uma camarilha corrupta, né, burocrática, etc. Mas você não me respondeu qual é o teu posicionamento. Qual é o meu posicionamento? Político-social. Ou seja, essas coisas que você estuda, que você propala, né? Okay. Quando eu digo que você propala, não quer dizer que você hasteia a bandeira. Não, isso é certo. Mas certo. Não, eu entendi, agora entendi. Há que se ter um posicionamento. Agora entendi. Então, a minha posição, não é só minha, é do meu amigo, nós somos dois, né? Sim. O Olivier Besancenot. Como é que chama o outro? Olivier Besancenot. Ele é um jovem francês, que estudou história, mas vive como carteiro, né? Distribui cartas. Né? Carteiro? Carteiro. Ele tentou, pelo menos, ser candidato à presidência da República? Foi candidato presidencial de um pequeno partido de esquerda, teve 1 milhão de votos, mas ele vive como considerável. Considerável. Já que você falou 1 milhão de votos, perdão te interromper, segura no gancho aí, hein? Qual é o número de votantes na região que ele teve 1 milhão? Na França? Olha, ele teve 4% dos votos. Né? Não foi muito, mas bom. Não deve ter dinheiro para fazer publicidade, presumo. Né? Não, na França, em certas condições, você recebe. A publicidade é financiada pelo Estado. Né? Então é um outro sistema. Como nós temos aqui também, mais ou menos. Mas não é. Nós temos horário gratuito e tal, que ajuda. Mas na França não é só horário, quer dizer. Enfim, não vamos entrar nos detalhes, mas enfim, a publicidade, boa parte da publicidade eleitoral é pública, né? Não depende das finanças privadas. Voltando então ao que você quer fugir. Então, não estou querendo fugir. Não, veja, na conclusão, só queria explicar que somos dois, né? Somos dois. Não, a conclusão do livro é uma proposta do que nós chamamos marxismo libertário, né? Quer dizer, nós queremos juntar essas duas tradições que muitas vezes se enfrentaram, brigaram, inclusive conflitos violentos, né? Mas também muitas vezes estiveram juntos. Então, a proposta é que cada um pode aprender com o outro, né? Os marxistas com os anarquistas e vice-versa. Então, a nossa proposta é essa, né? De um marxismo libertário. E, então, a gente propõe um diálogo, né? Entre as duas tradições revolucionárias diferentes. É isso, o nosso recadinho é esse. Ele continua, vocês perceberam que ele continua não se posicionando, porque ele é um sabão. Isso é uma posição, isso é uma posição. Agora, e de onde veio, então, agora tudo bem, já entendi. De onde veio essa vontade de fazer esta união? Por que surgiu Por quê? isso? Já que você é o mote do livro. Sim. Veja, nós dois somos de formação marxista, Pois não. mas estudando a história do movimento operário e estudando o que os anarquistas escreviam, nós chegamos à conclusão que muitas das críticas que eles fazem aos marxistas são acertadas, né? Muitas das críticas que eles fazem ao papel do Estado nos processos revolucionários, etc., são interessantes. Quer dizer, achamos que devemos levar a sério o que eles estavam dizendo, as experiências deles, né? E que
nós temos algo a aprender com eles, e vice-versa também, né? Então, um pouco é em função disso que a gente teve vontade de escrever esse livro, que vai um pouco à contracorrente da maior parte da historiografia sobre esse tema, ou mesmo dos textos de teoria, que são sempre polêmicos, né? Cada um conta a história dizendo os crimes ou os erros do outro lado, né? E cada um escreve a teoria explicando por que a teoria do outro é completamente falsa, né? E nós queríamos fazer uma coisa diferente, justamente mostrando como na história houve alianças, convergências entre as duas correntes e por que cada uma delas tem algo a trazer, mas cada uma deveria, digamos, ter uma abertura em relação à outra. Quer dizer, em resumo, você solicita que eles apliquem a lei do bom senso. Alguma coisa por aí. Não, é óbvio, né? Por aí. E qual foi a repercussão dessa, se é que já houve alguma repercussão, dessa aplicação, dessa tua teoria, dos dois, né? A aplicação, não sei, mas houve uma reação, digamos, discussão, provocou uma discussão, tanto do lado marxista como do lado anarquista. Alguns marxistas disseram, não, isso é bobagem, não sei o quê. Né? Outros disseram, quem sabe tem alguma coisa aqui. E do lado anarquista também houve reações diferentes. Houve resenhas do livro com certa simpatia, algumas críticas. Mas a coisa mais curiosa é que um historiador e dirigente sindical anarquista escreveu um livro de 250 páginas para criticar o nosso. Né? Você está brincando? Que chama Afinidades Não Elitivas. Né? E é bom o livro? Não é o livro bom? é interessante. É polêmico contra nós, né? Mas é interessante. Quer dizer, ele traz informações históricas, algumas que a gente não conhecia. Ele, em alguns pontos, ele acaba reforçando o nosso argumento, embora não seja a intenção. E, embora ele seja, claramente um livro polêmico contra nós, ele acaba dizendo que nosso livro tem, pelo menos, a qualidade de abrir um diálogo e tal. Então, não é totalmente negativo. Né? É um chamamento à conversa. Isso. E nós respondemos com uma carta dizendo, agradecendo ele pelo livro. Enfim, há um diálogo que começou. Legal. Me perguntaram se essas duas teorias, o libertário e o marxista, se eles são comunistas. Tem alguma, são todos basicamente comunistas, ou seja, o bem de todos é para todo mundo e vai por aí. Bem, como é que você define isso? Não, a pergunta é relevante. Veja, depende como se define o comunismo. Né? Se define comunismo como os partidos comunistas que eram afiliados à União Soviética, não passa por aí. Mas se tomamos comunismo no sentido amplo, né, da partilha do bem comum, né, etc., da ideia digamos, da coletividade que decide. Perfeito. Bom, esse é o termo correto. Aí sim, poderia-se dizer que sim, a maior parte deles compartilha dessa ideia comunista, com a diferença que entre os anarquistas há uma insistência muito grande no papel do indivíduo, nos direitos do indivíduo, na liberdade do indivíduo, coisa que não está ausente entre os marxistas, mas para os anarquistas eles insistem. É mais flagrante, né? É mais presente. Inclusive tem um capítulo no livro que a gente discute essa questão do coletivo e do indivíduo, e existem alguns anarquistas, uma minoria, que são unicamente individualistas. Eles não são comunistas. Né? Para eles o anarquismo é o individualismo, ponto. Né? Então eles rejeitam qualquer ideia de coletivo. Né? Me desculpe se eu vou falar uma grande bobagem, mas quando o sujeito se individualiza, ele automaticamente afasta a sociedade. Porque ele não se ele é individualista, ele não pode se inserir na sociedade. Ele acaba se inserindo a contragosto, né? Mas sempre tentando, para todos os meios, afirmar a sua individualidade. Ou, mesmo se ele não consegue, ele tem um sonho de uma sociedade onde todos os indivíduos seriam livres de fazer o que quiserem, ninguém decide nada. Literalmente é anarquia. É uma das formas da anarquia. O comunismo libertário é uma outra forma da anarquia. Né? Quer dizer, há essas duas vertentes. Sem confundir com desordem. Não é. A ideia deles é que é um outro tipo de ordem. Né? Perfeito. Quer dizer, agora, os anarquistas individualistas, que eu digo, são uma minoria. Né? O corpo principal do anarquismo não é esse individualismo extremo, mas valoriza unicamente, exclusivamente o indivíduo e a liberdade do indivíduo. Né?
que é obviamente uma coisa importante, mas Sim. a ideia nossa é que precisa haver uma dialética, desculpa a expressão, entre o indivíduo e o coletivo, né? Se você afirma só o indivíduo, se perde... E ainda mais hoje, né, professor, com essa interação, com essa conectividade quase que obrigatória que a gente vive, é impossível você se isolar, se eximir de um contato social. É impossível. Ninguém consegue se isolar do contato social, mas os anarquistas individualistas, apesar deles, eles participam da sociedade, mas eles gostariam que não houvesse leis, enfim, obrigações sociais. Eles gostariam que todos fossem livres completamente de fazer o que quiserem, né? Então, essa é uma utopia, digamos. Claro que, né? Lógico. Mas eles vivem como todo mundo, né? Eu acho que tenho o direito de pensar, né? Graças a Deus. Desculpe o graças a Deus. Eu tenho um amigo comunista. Não me fala isso! Olha, eu sou amigo dos teólogos da libertação, com o Frei Beto, então pode falar em Deus. Não, eu acho que você tem, como eu falei no começo, tem que permear por diversos ambientes para você poder escolher e saber se você está certo ou errado. Sim. Mestre, infelizmente o nosso tempo já foi. Como se fala em francês? O nosso tempo já foi, acabou. Le temps est fini. Eu não vou conseguir falar. Mestre, muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter dedicado todo esse tempo extra. Fico muito envaidecido mesmo. Posso falar para todo mundo que eu te conheço? Não. Pode. Muito obrigado. Deus lhe pague. Muito obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.